O professor Koshiro convida uma de suas alunas, Kurara, para se encontrar com ele. Kurara se pergunta por que o professor, que estava fora de contato desde a formatura, a procurou de repente. Ele pergunta se ela se lembra de seu colega de classe, Sai, e quando ela responde afirmativamente, Koshiro lhe mostra uma carta que Sai lhe enviou. Kurara, ao ver que Sai havia enviado uma carta de suicídio para Koshiro, fica chocada. Na carta, Sai agradece ao professor por tudo que ele fez por ele e também lhe diz que não consegue continuar com a vida. Ele entrou em contato com o professor para que este fosse o beneficiário de seu seguro após sua morte. Em algum lugar no meio das montanhas, Sai tenta encontrar um local para finalmente pôr fim à sua vida. Ele perde o sinal e, assim, não consegue acessar o manual suicida que havia guardado em seu celular. Sai se pergunta se a falta de sinal também significa que o serviço de GPS não funcionará e que ninguém será capaz de rastreá-lo. Ele teme que morra em um lugar deserto, sem que ninguém encontre seu corpo. No entanto, sua maior preocupação é com o pagamento do seguro, e ele fica perplexo sobre o que acontecerá com isso caso seu corpo nunca seja encontrado. Sai considera subir em uma árvore para tentar pegar um sinal melhor e vê um chimva amarrado em uma delas. Ele percebe que o espaço vazio ao redor era um antigo vilarejo e se pergunta se a árvore com o chimva era considerada sagrada. Decide que a árvore seria um bom lugar para morrer. Não está sob as cerejeiras, mas é algo significativo. Enquanto Sai está sentado sob a árvore, ele ouve um barulho e se levanta para ver uma garota em cima de uma escada, pendurando um corda de galhos. Ele percebe que ela está tentando cometer suicídio, o mesmo que ele planejava fazer. Sem pensar, Sai se levanta e segura a garota de trás, fazendo com que ela caia com ele. Ele começa a dar uma palestra sobre como ela ainda é jovem e precisa continuar vivendo. Pede para ela parar e pensar sobre o que está fazendo, dizendo que algo melhor pode acontecer em seu futuro, o que é irônico, pois ele estava pensando em fazer a mesma coisa e agora está dando uma lição sobre isso. Hipocrisia em seu melhor estilo. A garota olha para Sai, ainda em choque, enquanto está em seus braços, e pergunta se ele é o Kami-sama. Sai responde negativamente, mas a garota o leva até um santuário. A garota, que parece ter a idade de uma estudante do ensino fundamental, explica a Sai que estava enganada. Ela não estava prestes a se matar, mas apenas secando algumas batatas na árvore. Embaraçado, Sai começa a pedir desculpas, mas a garota diz para ele parar. Ela aprecia o gesto de tentar ajudá-la, e isso é o que importa. Sai não consegue entender a jovem, que parece uma menina do ensino fundamental, mas é tão digna quanto uma rainha de um drama de época. As coisas não se encaixam, e ele começa a vê-la como algo sobrenatural. Ele também fica confuso sobre por que ela está morando em um vilarejo abandonado e pergunta sobre seus pais. A garota, rindo, diz que conheceu seus pais há 800 anos. Sai fica chocado ao ouvir que ela tem 800 anos. Ela explica que é uma Yoni, uma mulher que come a carne de uma sereia para obter imortalidade. Sai não consegue acreditar. A mulher continua, dizendo que viveu no vilarejo abandonado pelos últimos 800 anos. Casou-se com o Kami da montanha e dedicou sua vida a ele completamente. No entanto, todos abandonaram o vilarejo e, como não havia mais ninguém para adorar o Kami com quem ela se casou se separou dela. Sai tem dificuldade em entender os termos difíceis que ela usa. Por exemplo, ele demora para entender que ela se referia a casada como desposada e viúva como relicente. Bem, parece que a linguagem dela não é convencional, já que ela tem 800 anos. Sai nem consegue compreender tudo o que ela lhe diz e pede para ela esperar um momento enquanto ele tenta processar todas as novas informações. O coitado de Sai começa a perguntar por que ela pensou que ele fosse o Kami. A mulher diz que, como foi casada com o Kami, ela deveria saber como ele se parecia. Sai não entende como poderia ser confundido com o Kami, mas, como se o choque não fosse o suficiente, a mulher diz a ele que os Ukami são espíritos divinos e ela não pode nem imaginar como seu marido realmente se parecia. Sai não entende por que uma mulher dedicaria 800 anos de sua vida em um vilarejo abandonado no meio do nada, entregando-se a alguém que ela nem pode ver. No entanto, ele também não consegue compreender como ela pode viver completamente sozinha, nem tem argumentos contra o que ela lhe contou.
Ele também acredita firmemente que, se algo não pode ser explicado pela ciência, isso não significa que não seja verdadeiro ou possível. E, com isso em mente, ele decide acreditar nela. A mulher diz a Sai que ele é um homem estranho pela forma como pensa e pergunta por que ele veio até a montanha. Sai luta com o que deve dizer. Como poderia contar a ela que veio ali para se matar, depois de ter dado uma lição nela contra isso alguns momentos antes? Ele descarta a pergunta dizendo que se perdeu. A mulher diz a Sai que a situação fica perigosa à medida que a noite se aproxima e que ela o acompanhará de volta para onde ele veio. Sai quer dar uma olhada ao redor antes de ir, e ao saber que Sai tem um pouco de tempo livre, a mulher lhe pede ajuda para secar as batatas. Como Sai é muito alto, ela não lhe dá um banco, mas o instrui a não pendurar as batatas. Enquanto faz isso, Sai não consegue deixar de olhar para a mulher, sem entender o porquê. Talvez seja porque ela é uma morta-viva ou porque sua aparência não condiz com sua idade, mas, de qualquer forma, enquanto a mulher observa secar as batatas, ele continua a olhar para ela também. A mulher diz que todos abandonaram o vilarejo porque a cidade tinha coisas melhores para oferecer. O vilarejo foi abandonado há 150 anos, e ela tem vivido sozinha desde então. Nesse momento, Sai tem uma súbita realização. A mulher vive sozinha há 150 anos, sem ninguém ao seu lado, e ainda assim tem vivido uma vida satisfatória, enquanto ele mesmo não aguenta a dor dos últimos 3 anos. Ela viveu sozinha por 50 vezes mais tempo do que ele. Sai começa a chorar e a segurar a mulher. Ela diz que pensou que ele fosse um Kami por causa da maneira como ele a segurou quando se conheceram. Ela pensou que ele fosse um homem gentil e se perguntou se ele poderia ser seu marido. Os sentimentos de Sai são bem parecidos. Ele sente que, se pudesse ter essa mulher como esposa, viveria uma vida boa. Finalmente, ele encontrou uma mulher que ele achava bonita. Ele expressa seus sentimentos para ela, e ela pula para cima dele, forçando-o no chão. Ela pergunta se ele disse o que disse com sinceridade, e os dois percebem que seu afeto é mútuo. Além disso, a mulher pergunta a Sai se ele deixaria de considerar o suicídio se ela se tornasse sua esposa. Sai fica chocado. Como a mulher poderia saber que ele queria se matar? Ambos percebem que ainda nem se sabem os nomes um do outro. A mulher se apresenta como a, e Sai também se apresenta. Assim, o último dia da vida de Sai leva de repente a um novo capítulo em sua vida. Aika convida Sai para uma refeição e serve-lhe peixe assado e folhas secas. Sai percebe que é uma refeição caseira, mas ele não come algo assim há anos. Aika está muito empolgada para que Sai experimente seus pratos, mas há um problema, e parece ser o maior problema que Sai já enfrentou em seus 24 anos de vida. Ele perdeu seu sentido de paladar há anos. Como ele deveria comer tudo isso? Ele não queria contar a Aika sobre isso para não deixá-la triste. Aika se pergunta qual é o problema e pergunta a Sai se as pessoas da cidade comem folhas. Assim, ela lhe mostra as folhas de coaxiab, que ela mesma colheu. As batatas e os rabanetes foram cultivados por Aika nos campos. Além disso, ela também pescou o peixe, secou e assou. Sai tenta dar uma mordida, mas não consegue sentir sabor. Aika lhe diz que a comida pode não ser como a comida da cidade, mas está cheia de nutrientes. A comida é das montanhas, e o peixe foi pescado por ela mesma. Aika também coloca um pouco de zói quente no peixe, o que amolece a carne, e Sai começa a sentir o cheiro do peixe assim que o zói entra em contato com ele. Nesse momento, Sai se lembra de uma mulher que... Da mesma forma, ele começa a chorar enquanto come, a memória em sua mente é muito vívida. Aika tenta consolar Seda e pergunta o que aconteceu. Ele responde que a comida está deliciosa, mas sabe que Aika já sabe o verdadeiro motivo de ele estar chorando. No entanto, ele agradece a Aika por não insistir mais. Além disso, Aika está feliz também, pois fazia muito tempo que alguém apreciava a comida que ela preparava. Aika guia Sedai até uma fonte e pede para ele lavar a fadiga do dia. Seguindo suas instruções, Sedai acaba entrando na fonte e percebe que um banho ao ar livre é um luxo que ele nunca tinha pensado antes. Ele havia se esquecido de como as pequenas coisas importam.
Ele olha para o céu e vê as lindas estrelas brilhando, lembrando-se de que sentimentos pequenos como comer uma comida boa e olhar para as estrelas também são bonitos. Ele percebe que, na montanha onde veio para se matar, ele recuperou muitas coisas que achava ter perdido. Enquanto Seda está perdido em pensamentos incrédulos sobre como as coisas aconteceram, Aika entra na fonte também. Ela lhe oferece uma bebida. Enquanto observam as estrelas e pede para ele ficar com ela por alguns dias, pois precisa de ajuda para colher Sansai. Sedai concorda, o que deixa Aika muito feliz. Ela toma um gole da bebida e imediatamente fica eufórica. Sob o efeito da bebida, Aika começa a jogar água em Sedai e cantar. Ela exclama o quanto está feliz, pula ao redor e, finalmente, adormece na fonte. Parece que Aika não aguenta bem a bebida. Quando Sedai a carrega de volta para casa, ele pensa que a viagem até as montanhas era para ser uma viagem de ida, mas agora ele se sente perdido, como uma folha na água, flutuando. Ele se pergunta o que fará a seguir. Aika acorda para encontrar-se em sua cama, em sua casa, e vê Sedai sentado, todo encolhido no canto. Ela percebe que os grandes insetos, uma visão incomum na cidade, devem ter aterrorizado o pobre rapaz. Aika pede desculpas por qualquer problema que tenha causado a Sedai depois de desmaiar, pois ela não se lembrava muito depois de beber. Aika leva a Sedai até o campo para que comecem a colheita. Ela lhe mostra o warabi e diz que está maduro o suficiente para comer. Sedai nunca viu isso na natureza e dá uma mordida. É a pior sensação do mundo, o amargor toma conta de sua boca e ele começa a suar devido ao gosto horrível. Sedai pensa sarcasticamente que todas as coisas saudáveis e nutritivas têm um amargor intenso, e isso é o que Aika quis dizer com as bênçãos das montanhas. Ele pensa que a beleza e juventude de Aika não vieram facilmente, ela teve que comer essas coisas horríveis. No entanto, Aika fica surpresa ao ver Sedai comendo isso cru. Ela lhe diz que o warabi é comestível apenas quando cozido, e ela nunca tinha visto um homem tão estranho quanto ele. Enfim, os dois continuam a colheita. Aika pede para Sedai a levantar para que ela possa pegar algumas folhas de coche. Abur. Ela também diz que, se não fosse por ele a levantar, ela nunca conseguiria pegar as folhas. Nesse momento, Sedai cora. Eles se sentam para descansar e Aika oferece-lhe um pouco de niche. É apenas meio-dia e Sedai se pergunta qual será a próxima tarefa. Aika, no entanto, diz que já colheram o suficiente por hoje e pede para ele tirar uma soneca. Sedai, que está acostumado com o agito da vida na cidade, acha que isso é uma má ideia. Ele nunca tirou uma soneca antes. Aika não dá ouvidos a isso, ela pega a cabeça de Sedai, coloca em seu colo e o força a dormir. Ela diz que ele precisa descansar para recuperar as energias do trabalho no campo. Inicialmente, Sedai não consegue dormir, mas a voz suave de Aika faz maravilhas. Ela lhe diz para relaxar, fechar os olhos e dar tapinhas em sua cabeça, e então Sedai finalmente adormece. Aika observa as olheiras e as bochechas afundadas de Sedai e se pergunta o que aconteceu com um homem tão gentil como ele. Aika diz a Sedai que ele deve ter tido um longo dia, mas, para ele, aquele dia foi divertido e cheio de novas experiências. Aika quer que ele descanse corretamente, mas o santuário é muito pequeno para descansar confortavelmente por mais um dia. Então, ela leva Sedai até uma casa vazia. Sedai fica chocado ao ver a casa à sua frente. Ela é simplesmente magnífica. A Majira morava lá até um século atrás, e a casa foi um dos últimos edifícios a permanecer. Ela passou por alguns danos, mas Aika fez o seu melhor para protegê-la dos elementos. Quando Sedai entra na casa, fica ainda mais impressionado. O teto é alto e belamente construído, e Sedai não pode deixar de soltar um suspiro de admiração. Aika lembra o dia em que todos os aldeões se reuniram para construir a casa. Ela recorda vividamente o dia em que todos se reuniram e passaram a noite compartilhando comida e bebida. Sedai deita-se para descansar, mas há um barulho constante vindo da floresta lá fora. Estranhamente, ele não se importa. Na verdade, ele encontra conforto no som. Ele compara sua nova vida com a antiga. Se ele ainda estivesse morando no antigo apartamento, com suas paredes finas como papel, teria que tomar cuidado para não fazer muito barulho. Mas ali, ele pode fazer o que quiser,
e sente uma grande sensação de libertação. Ele se pergunta que horas são e pega seu celular para conferir, mas não o encontra. Ele imagina que deve tê-lo deixado cair enquanto subia na árvore, e mesmo que o tivesse trazido, não adiantaria nada, pois não teria como carregá-lo. Seda percebe que, antes, o celular tinha ditado sua vida, mas agora não passava de uma pedra. Além disso, ele pensa que sua carta de suicídio já deve ter chegado ao escritório do professor Kira. Ele teria tentado entrar em contato com Seda, mas não havia sinal para o celular. Enquanto está perdido em seus pensamentos, Seda percebe dois olhos assustadores olhando fixamente para ele. Ele se pergunta de quem são aqueles olhos e quanto tempo estão o observando. Ele espera que não seja algum urso ou cachorro faminto. Então, de repente, outro par de olhos aparece na escuridão. Seda fica confuso e assustado. Que tipo de animal tem 4 olhos? Nesse momento, Aika aparece, e mesmo que Seda não a tenha chamado, ele fica assustado e pede para ela correr também. Aika levanta sua lanterna em direção aos olhos e vê Aina e seu filho. Ela educadamente pede que eles deixem a casa, pois Seda ficará lá a partir de agora. Para surpresa de Seda, Aina e seus filhos saem sem fazer barulho. Aika abraça Seda, que está aterrorizado. Ele se consola, mas não pode deixar de se perguntar por que está tão assustado com a ideia de morrer. Ele tinha vindo para aquela floresta preparado para morrer, mas agora se vê chorando o tempo todo. Seda acorda e se observa na floresta. Ele percebe toda a natureza bonita ao seu redor e os coelhos e pardais espiando. Ele se dá conta de que já faz muitos anos desde que não tem mais medo de acordar pela manhã. Aika vem visitar Seda. Ele diz a ela que está encarregado dos planos e que gostaria de ficar na casa por mais um tempo. Ele também diz para ela avisar se for demais para ela, e ele se afastará. Aika lhe diz que não há problema nenhum, ao que Seda promete ajudá-la em qualquer tarefa que ela lhe pedir. Então, Aika promete trabalhar com ele como um cavalo. Encontrar Aika fez Seda redescobrir o medo da morte e deu-lhe uma razão para viver. Além disso, ele quer aliviar a solidão de Aika, mesmo que seja por um curto período. Seda finalmente encontrou um propósito para viver novamente. Aika o leva para a floresta e pede para ele não ficar desanimado no seu primeiro dia de trabalho físico. Ela lhe mostra um poço e pede para ele pegar água do rio para que possam levar de volta para casa. Ela pensa que 2 baldes são suficientes e que ela deve carregar um enquanto Seda carrega o outro, mas antes que ela termine a frase, Seda pega ambos os baldes. O que acontece a seguir não era o que Aika esperava. Ele carrega baldes de água, lenha e ajuda a lavar as roupas para que ela não precise usar um banco. Ele diz a ela para deixar os lugares de difícil acesso para ele. O coração de Aika começa a cantar e ela fica embaraçada. Ela está. Aika pede para Seda ir para casa primeiro, dizendo que se encontrará com ele mais tarde. Aika está sobrecarregada com a sensação que está sentindo. Fazia 150 anos que ela não se envolvia com ninguém, e a forma como Seda a tratava a fazia sentir-se como uma jovem novamente. Aika chega em casa e encontra Seda que cozinhou arroz para ela. Ela fica surpresa e chocada, não querendo que ele trabalhasse tanto para ela, pedindo para ele não se forçar. No entanto, para Seda, isso parecia mais fácil do que seu antigo trabalho. Na verdade, parecia mais uma férias. Ele pede para Aika deixar todo o trabalho doméstico e o trabalho manual para ele e usar o tempo dela para outras coisas. Ele também prepara um chá para Aika e serve-a. Aika não consegue acreditar no que está acontecendo, pensava que Seda teria dificuldades enquanto trabalhava, mas esse não era o caso. Seda tinha boas habilidades domésticas porque foi criado por uma mãe solteira. Além disso, seu antigo trabalho o ajudou a desenvolver boas habilidades de serviço, que se mostraram muito eficazes para Aika, que havia vivido sozinha na floresta pelos últimos 150 anos. Aika fica emocionada com a bondade de Seda e lhe diz que ele é um bom homem. Em um piscar de olhos, somos transportados de volta para o escritório agitado de Seda, onde ele está caído sobre sua mesa como um balão murchado. Sua gravata está torta, seu cabelo desarrumado e seu rosto uma tela de angústia. É como se uma nuvem de desespero pairasse sobre sua cabeça, ameaçando afogá-lo em um oceano de demandas de clientes. Ele olha para as pilhas de papéis diante dele, desejando poder se transformar em um ninja e desaparecer deste labirinto corporativo para sempre.
Mas vamos voltar ao presente, onde Sad e sua parceira, Aika, encontraram refúgio no coração da Serene Forest. Ele deixou para trás as amarras do terno e da gravata, assim como a versão sombria de si mesmo. Aqui, ele é tão despreocupado quanto uma folha ao vento, e Aika é sua bússola, guiando-o para a felicidade. Em um raro momento de satisfação, Sad encontra um pedaço de chocolate que havia escondido como um tesouro esquecido. Já haviam se passado dias, talvez semanas, desde que ele o havia escondido ali, mas sempre estava atento a inesperadas surpresas. Aika se interessa pelo chocolate e o observa como se fosse decifrar uma mensagem criptografada de um antigo pergaminho. Seu nariz delicado se mexe, e seus olhos brilham de antecipação. Sad observa com a respiração suspensa, esperando que sua escapada de chocolate seja bem-sucedida. Com toda a curiosidade de um gato diante de um ponto de laser, Aika aceita o chocolate como se fosse um decreto real. Ela o traz delicadamente perto de seu nariz, como se estivesse realizando um ritual sagrado. O aroma do chocolate envolve seus sentidos, e seus olhos se estreitam em contemplação. O coração de Sad dá um pulo entre a excitação da descoberta e o medo da possível rejeição. Então, acontece, Aika dá o primeiro pedaço de chocolate. Seu rosto se transforma em uma obra de teatro de emoções, um verdadeiro espetáculo em miniatura. Primeiro, há uma faísca de confusão, como se suas papilas gustativas estivessem jogando um jogo intenso de esconde-esconde. Depois, a confusão dá lugar a outra sensação, não se sabe se é prazer ou repulsa. Sad não consegue identificar o que está acontecendo. De repente, seus olhos se abrem como pratos, tentando escapar das órbitas enquanto o chocolate faz sua jornada de sólido para líquido. Sua mastigação se transforma em uma exploração alegre, uma dança de sabores. E no meio dessa felicidade de chocolate, Sad perde o controle e explode em uma gargalhada alta e sem inibições, que ecoa pelas árvores. Aika observa com uma mistura de perplexidade e diversão. Sad limpa uma lágrima dos olhos, percebendo que foi agraciado com o espetáculo mais cômico do chocolate, e assim, no meio da sinfonia de folhas farfalhantes e pássaros piando, Sad e Aika compartilham um momento de pura hilaridade. O mundano se torna mágico, o comum o extraordinário. Quem diria que um simples pedaço de chocolate seria o catalisador para tanta diversão e loucura? Enquanto a risada diminui, Sad olha para Aika com olhos que brilham como um duende travesso. Aqui estão eles, uma dupla improvável, um entusiasta de chocolate e uma educadora de chocolate, neste refúgio na floresta onde prazos e demandas são apenas sussurros de um passado esquecido. Eles desenterraram um tesouro cheio de alegria. Sad coloca o braço ao redor de Aika,